Bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês pela Rádio Difusora Jundiaí, YouTube e Spotify. Não se esqueça que esse programa recebe muitos artistas, a gente fala de cultura também, movimentos sociais. E esse, gente, é um programa pirâmide. O que acontece? Cada um que vem aqui tem que trazer mais dois. Cada um que você curtir, você tem que dar mais like em 2 vídeos. É assim que a gente faz, ou francamente, acontecer e levar o trabalho de muitos artistas aí para cada vez mais gente. Porque depois não adianta reclamar que não tem cena. Ai, não vi, aonde tem o material? Então, francamente, está sempre o quê? Atento aqui a quem está lançando disco, quem está trabalhando pela arte e cultura e quem está se dedicando a essa arte e ofício que a gente sabe que é um perrengue, que não dá o retorno que a gente gostaria, mas seguimos na luta, não é mesmo? E hoje estou aqui, gente, com eles, que não vêm desde 2021, se eu não me engano. E a gente estava aqui numa resenha antes, e eles lançaram um novo single essa semana, talvez quinta-feira, sexta-feira, talvez sábado, talvez foi na segunda ou na quarta, aí vocês vão pro Spotify saber. Mas eu amei, já de cara, já amei a música que eles me mandaram aqui, e eles vão falar um pouquinho mais sobre esse novo momento da banda O Velho Manco. O Velho Manco comigo nos estúdios, Thiago e Dan. Bem-vindo, meninos. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem-vindos. Pô, quase chorei com a sua introdução aí, falando dos artistas que estão querendo, né? Precisa dessa movimentação, desse engajamento. Precisamos, cara, porque assim, é o que a gente estava brincando antes, né? Às vezes, ainda mais no interior, né? É escasso os lugares para fazer divulgação mesmo. Demais. Você vai divulgar um single, você tem que cavar uma notícia num site Sim. ou num jornal impresso, que seja. Revista não tem caralho. mais. Pois é. Porque depois que a divulgação virou nosso Instagram, Sim. nosso Facebook, a gente só fala com a nossa bolha, né? Uhum. Como que a gente sai disso? Como estoura a bolha? Efeito Rinodedo, francamente, entendeu? Efeito o quê? Quem foi o primeiro marketing multinível? Jesus, né? Ó, trouxe 12 apóstolos, aí daí A pirâmide bem- pirâmide, aí cada um vai mais 3, entendeu? E é assim que a gente vai. Só não era financeira, mas É. era uma pirâmide. Se o Lagoinha faz isso, por que o francamente não vai fazer, não é mesmo? Porra. Imagina se a gente tivesse Pois é. a inteligência de gestão nas artes como as igrejas têm. Nossa, a gente tava voando. Tava voando. É. Tava aqui, ó, Rolex, aqueles tênis feio Balenciaga. Que não somos canalhas, né? Canalhas! Tem isso, né? Ah, mas podemos fingir que somos. A arte permite tudo. É. Exato. As mentiras da arte. E isso é uma coisa que a gente tá tentando descobrir como fazer mesmo. Farmar audiência, né? Farmar ouvinte para Sim. as nossas músicas. É muito Porra, a gente tá difícil. quebrando a cabeça e tendo várias ideias. Uma não funciona, a outra mais ou menos. É sempre assim, é o máximo, no É o mais- máximo, é mais ou menos. No máximo, mais ou menos. Cara, mas assim, é que é muito... O mercado, no geral, ele mudou, né? Eu sempre falo isso, o mercado mudou. O jeito da gente consumir música mudou. Antes a gente ouvia um disco inteiro, uma música inteira. Hoje, as plataformas, 30 segundos, já, a próxima, Sim, a próxima. TikTok, né? TikTok, né? E aí, tem eu vi alguns números do Spotify e tal. Hoje se lança, em um dia, a quantidade de música que se lançava em um ano, nos anos 80. Cara, em um dia... Vocês entendem o mar É de muito gente que é difícil, isso? cara. Porque, assim, beleza, democratizou e eu acho justíssimo. Tenho todas as minhas questões com as plataformas, a forma de monetizar. Nós trabalhamos para as plataformas, somos escravos dela, né? Sim, total. De todas elas, inclusive. Mas é o que temos no momento. Sim. Então, vamos conviver com isso. Agora, para vender a música, você precisa dançar, fazer uma gracinha, Puta, falar da vida pessoal. fudeu, mano. Oi, gente, tô aqui ó, Cara, no a banheiro gente- hoje, vendendo esse tamarindo aqui pra você que tem prisão de ventre. E a música tocando de fundo, né? Uma A coisa... gente fica lutando contra isso, né? Cara, de fazer dancinha ou alguma coisa engraçadinha na internet. Demais. Porque Porque a gente vê outras pessoas fazendo e tentando chegar nesse público via TikTok, via Instagram, mas fazendo esse tipo de conteúdo. E eu tenho vergonha alheia, não sei se você deve ter vergonha alheia pra também. caralho. Eu tenho. Cara, eu não consigo, eu vejo aquilo e falo, eu nunca vou fazer isso aí. E se E- depender disso, e ainda não pra vai eu crescer, funcionar.
Não vai Tá funcionar. Exatamente, eles fazem, não funciona e aquilo fica ali, eternizado, né? Eu não tenho esse perfil, né? Eu não tenho esse perfil de fazer gracinha. Não, também Se a gente não. for fazer uma gracinha, vai ser diferente. Vai ser alguma coisa com sarcasmo e tal. E tem que ser muito bem atuado, né? Não dá É que pra às fazer vezes qualquer as coisa. piadocas saem espontaneamente, Mas tudo aquela que sai conversinha sarcástica que espontâneo, legal, ninguém tá gravando. ninguém né? tá gravando. Exato. É, ainda bem. A gente faz uma Às vezes ainda bem para não ser uma coisa cancelada também, né? É. Mas esse lugar da internet de como divulgar a arte, gente, eu vejo de forma cada vez... É uma área muito cinzenta para mim, sabe? Eu fico reparando na forma que eu consumo arte. Então, meu parâmetro sou eu. É um lugar super egoísta, Sim, assim. tem uma régua, né? É, mas eu tenho 43 anos e vim de uma geração que ouvia rádio e ouvia música no disco, Sim. né? Que era da música 1 a música 12. Sim. Lado A, lado B, enfim, E depois você faz esperava CD. por isso também. Esperava por isso. Esperava por um isso. tempo, ficava ansioso. A gente até falou isso, acho que da outra vez que a gente veio, mas a nossa ideia sempre foi assim, trabalhar com disco. Né? A gente, embora tenha lançado 2 singles aí, a Pan e a Cinemática, mesmo que sejam só 2 músicas, a gente já pensou assim, a gente vai lançar essas 2 de uma vez, uma diferença de um mês, uma para outra, mas elas têm que ter um tema, um arco ali que seja ou similar, alguma coisa assim, alguma similaridade você vai encontrar ali. Cara, entre as duas, e a Pan gente, e a Cinemática. só cortando, a gente fez isso por conta disso, do algoritmo que tem Exato. que ter essa Você fica movimentação, sabe? Mas tinha a questão da música de trabalho antigamente. Todo disco tinha 2 músicas de trabalho. Quando o disco estourava, às vezes tinha uma terceira música. Mas era uma coisa radiofônica, uma coisa que os caras iam tocar no Chacrinha, no palco do Faustão. Que enfim, geralmente né? entrava no primeiro lado, no lado A, né? No lado A. No começo do lado A. É. Que vendia-se discos, né? Disco de vinil. Eu estava até conversando outro dia que... Eu não lembro quem estava aqui, que eu falei, nossa, o Titãs foram os primeiros a sacar, na minha... Eu tô falando, 43 anos, minha Eu adoro referência Titãs de também. vida. Mas, por exemplo... Quando tinha programa de auditório, e aí tinha banda de tudo quanto é estilo no mesmo palco, no mesmo programa, que eram os programas populares de domingo e tal, que era tudo playback, ainda Sim. por cima. Bolinha. O Bolinha, Chacrinha, aí anos 90, Faustão, enfim. Eu acho que o Titãs teve uma sacada que era... Vamos fazer playback, somos uma banda de rock, estamos lá tocando Sonífera Ilha ou... Sim. A televisão me deixou burro demais. No playback, então, não tinha sequer instrumento para todo mundo. Então, eles tinham um figurino e faziam dancinhas. Eu vi essa imagem. É o precursor do TikTok, assim, Pior que de... é mesmo. Como que a gente chama atenção? Mas o Titãs, ele tem uma coisa que eu falo pros caras. Eles já sacaram isso desde aquela época, que a imagem faz muita diferença também. Total. Não é só a música. A música coisa é muito boa, estética. a música deles é muito boa. Mas a estética é muito, muito importante. Tanto é que o Arnaldo Antunes tinha aquela coisa maluca dele, que até hoje ele usa o tipo de dança A dele. dancinha. O tipo dele. E a gente procura isso, né? Cara, até a estética de Secos e Molhados, né? Sim. Que Exatamente. dizem que o Kiss roubou, Copiou. né? Exato. Copiou essa- Mas tem eu acredito um nisso. produtor aí, nesses programas de... Não sei se foi no Clemente Magalhães, eu não lembro, mas um corte desse apareceu para mim. E o cara falando, não, a galera do Kiss conheceu Sim, o disco e aí a no ano estética... anterior. Tenho tipo, certeza. assim. Porque, Tenho certeza que porque isso tem é verdade. muito, porque a gente é muito vira-lata, né? Exatamente. Então Sim. não criamos nada. Acho Cara, que tudo dá o é de mérito lá. pra galera que, né, que criou o estilo e o Kiss, é gigante o Kiss. Kiss isso é mais conhecido que Mutantes. Kiss é mais conhecido. Sim, assim, mas roubou. Cara, que Secos e Molhados. Mano, Sim. tava ouvindo o álbum Transa. Cara, que é sensacional. Do Caetano? Do Caetano. Você virou Santa Cecília apaixonado por transa. Puta que pariu, cara. Cara, Não, a galera, descasso. o pessoal tem coragem de falar que Rolling Stones é muito melhor, cara. Muito Sim, melhor. Com certeza. Esse álbum muito melhor que qualquer álbum do Rolling Stones. Sim. Eu É acho que o sensacional. Rolling Stones é meio ruim de comparar, porque o Rolling Stones, pra mim, sempre foi uma cópia ali dos Beatles ali naquela época. Os Beatles, eu amo os Beatles. Já até começa hoje, por aí, já não é tão bom por conta disso. né? Mas os Mutantes fica ali pra mim.
fica pau a pau. Eu não sei qual que é melhor. E Mutantes tinha muito disso de estética também. Né? Total. A estética. gente tinha ali final da década de 60, 70, a própria Tropicália trouxe, Sim. né, essa coisa estética também, sotaque para as músicas, porque tudo que não era música do eixo Rio-São Paulo era música regional. Sim. Né? Quanto tempo Fagner foi considerado um músico regional? Verdade. Alceu Valença é considerado... São nacionais já, né? Mas são considerados... Todo mundo conhece. E aí a gente tem esse lugar no Brasil da gente não olhar os nossos, né? Cara, tem um disco do Vitor, não lembro o nome, mas é um cara da década de 70, que ele é o Alconcur, assim, de músicos gigantes internacionais, uma tiragem horrível de disco, foi super flopado na época, o Brasil cagou pro cara, e aí você pega, tipo, Ron Wood falando, o cara tem um disco desse brasileiro, que eu não lembro o nome, pra você ver como que a gente ia virar lata, né? Mas tudo bem. Vitor qualquer coisa. Um Vitor qualquer coisa. Talvez eu deixe em algum lugar dessa tela o disco do Vitor. Isso, aí eu procuro. Mas, assim, a gente tem excelentes músicos. Sim. Sempre tivemos produtores de qualidade aqui nesse país, né? Com certeza. Mas a gente ainda olha muito lá fora, né? Demais. A gente já... Teve muita gente que percebeu isso na gente, né? No nosso som. Uma coisa meio Mutantes e Secos Molhados também. E a gente tem essa influência mesmo, né? A gente tem várias influências de fora também, né? Nos Estados Unidos, da Inglaterra. Que é inevitável, né? É inevitável, porque a gente ouve muito também, né? Mas a gente ouve muito também Mutantes e Secos e Molhados. Eu acho que é inevitável aquilo cair no seu estilo, né? De fazer composição. Não, e de influenciar também, né? Eu sempre falo que para além da música, o que nos influencia é o que a gente lê, o que a gente consome em aspectos gerais, né? Às vezes um livro tem muito mais a ver com o teu disco do que um outro disco, um outro artista da música. É isso mesmo. Eu até falar um pouco do single, né? Da cinemática, que ela tem um pouco... Você pegou direitinho quando você fez lá o Mentira, o react. sério? É. Eu tava Você me achando uma louca. Não. Eu falei, caralho, eu gravei esse vídeo umas 20 vezes, eu juro. Porque assim, eu falava, nossa, eu tô viajando. Mas você manja pra caramba. Eu tô viajando. Porque depois que eu fui ver, porque eu não vi na hora o do Leandro. Porque eu falei, cara, o Leandro é músico, ele vai falar do riff, do solo, de não sei o quê, e vai me influenciar. Sim. Porque eu falei, se eu olhar, eu vi ali a cena, vi no mudo ali pra ver se tinha alguma coisa do Lê, e eu falei, primeiro que vai me influenciar, segundo, o Leandro é um puta de um músico, um guitarrista, um cara que tem um olhar estético, ele é foda. Falei, cara, eu não tenho pau pra lidar com o review do Leandro. Não, entendeu? Foi muito bom. E aí eu fui na minha. O seu, assim, inclusive, o seu e o do Leandro, a gente falou, pô, não precisa nem editar. Porque vocês manjam, né? O Leandro, acho que ele nunca participou de programa assim, mas você sim. Então a gente falou, pô, a Tainã, no caso. Tainã, no caso, né? A Tainã, ela fala como uma apresentadora ali mesmo de programa. Não tem uma pausa muito longa, você fala. Então a gente até achou difícil de editar o seu vídeo. Não tinha como. Não. Caralho, a gente não queria cortar nada, né? Exatamente. O seu conteúdo estava excelente, assim. É lógico, a gente fez a composição, a gente tem alguns detalhezinhos ali, algumas coisas que a gente incrementou na letra ou na música e tal, que nem todo mundo vai pegar ou não vai pegar nesse momento, naquele momento que você ouviu. Então, mas eu falei das camadas, assim, porque eu ouvi muitas vezes a música. Sim. Assim, não ouvi poucas, ouvi muitas vezes. Ela ficou no repeat e eu tava gravando, eu comecei a gravar de fone com a música aqui, né? E aí eu senti que aí o que eu fiz? Parei de ouvir a música e fiquei um dia só ouvindo os outros trabalhos de vocês. Peguei o Spotify, fiquei ouvindo o Spotify, assim, até para entender que eu falei, não tem uma ruptura dos trabalhos anteriores, mas é diferente, tem uma outra coisa sendo experimentada aqui. Sim. E isso foi novos elementos e tal. Vamos, a gente já entra em cinemática, mas me fala desse momento de novas composições, porque vocês estiveram aqui em 2021. Outro momento de mundo, 21 ou 22, não lembro. Eu acho que era 21 mesmo. Foi 21. Que foi assim, aquele final de pandemia, a gente já estava vacinado. Sim, cara. Sim. Era outro presidente, era outro
país. Sim. As coisas mudaram de nome, mas continuam sendo o que são, né? Sim. Enfim, mas me conta do processo da banda. Nesse processo de novas composições, de colocar mais música na rua. Tá. De quando existem essas músicas, de quando vêm essas canções. 2021, eu acho que a gente tinha lançado Ad Nauseam, de single, né? Era a Presente, Ad Nauseam e o disco com 12 faixas O lá. disco, isso. Depois, acho que a gente foi lançar alguma coisa em 2023, que é o EP Egorama, né? E aí, assim, a diferença foi, quando a gente veio pra cá, em 2021, a gente gravava tudo em garagem, literalmente em garagem mesmo, era uma garagem na casa do Ed. A música foi assim, né? Foi assim. E a gente fazia a mixagem, masterização, tudo lá com o Vini, lá, a gente lá na casa dele, lá, ele mexendo no software e saía daquele jeito lá. Os últimos singles que a gente tinha lançado quando a gente veio aqui, a gente tinha gravado nessa garagem, mas a gente mandou mixar em Guarulhos, um carinha que a gente conheceu lá, super bom. E já, assim, o resultado já ficou outro, assim, já viu que acho que o caminho era aquele mesmo, né? A gente parar de ficar a gente batendo cabeça pra mixar e gastar uma grana aí pra terceirizar aquilo, né? Deixar mais profissional, né? Mais profissional. Deixar E pra aí, quem sabe fazer mesmo. Foi. E aí em 2023 a gente tava com o Jota ainda você conhece, né? Aham, O Jota Jota era Um nosso beijo. produtor na época. Pô, a gente ama esse cara. E aí o Jota falou assim, vamos, pô, tá parado, né? A gente tá fazendo show e tal, mas vocês precisam lançar alguma coisa. A gente compõe, desde sempre. A gente está sempre compondo. A gente tem lá 15 músicas para lançar. Inclusive, a gente quer lançar, na metade desse ano, a gente quer lançar o segundo álbum. Né? Que aí deve ter 10, 11 faixas. Então será um álbum duplo. Né? Teoricamente, se lançou no mesmo ano, é álbum duplo. Verdade. Merece uma coleção Sim. deluxe. Daquelas... Verdade. E aí, mas a gente estava sempre compondo. Aí ele falou assim, vamos lançar alguma coisa, porque a gente sempre tinha isso em mente. A gente quer lançar um disco mesmo, com um arco, A gente né? não gosta muito de ficar lançando Single, singles, EP e tal. A gente tal. não queria isso, mas É acho que o necessário. momento Pro mundo, demanda isso, né? E aí a gente fez esse EP, Egorama, que tem 3 músicas. A gente pegou 3 músicas que tinham ali algum tema em comum. Uma A mesma coisa que eu sempre sinergia. falei. E aí a gente bola uma história em torno daquilo, né? E aí a gente lançou. São 3 músicas. A gente gravou no Eguchi, lá no estúdio Eguchi, mixou com o Chapola. E, pô, acho que até aquele momento era o melhor material que a gente tinha lançado nas plataformas, assim. Som profissional mesmo e tal. É que também o filho mais novo sempre é o filho mais bonito, né? Sim, Desculpa com aí a quem é mãe, caso eu acabei com um monte de família nesse Brinquedo momento. novo, né? Sempre Brinquedo mais legal. novo é sempre mais legal, né? O Quentin Tarantino falou isso, o melhor filme pra ele é o último, né? Sempre o último. Sim. O último filme É o isso. melhor. Enfim, foi isso. Aí em 2023 a gente lançou o EP com as 3 músicas. E aí, enfim, a gente mudou, a gente saiu de trabalhar com o Jota, foi para uma outra produtora, não deu certo. Agora, aí a gente entrou na Maran. Na Marã. Um pouco antes da gente entrar com a Maran, a gente falou, bom, a gente precisa, de novo, movimentar, a gente precisa lançar alguma coisa e tal. E a Cinemática era uma música que, pô, desde 2017 eu tinha ela composta. A parte do violão, a letra e a melodia. Da letra Praticamente e tal. tudo, né? Quase tudo. E aí a gente falou, pô, eu preciso lançar essa música, assim, era uma das melhores composições. A gente gostava muito de ouvir a Ruff, a Cruzona já era gostosa de ouvir. E aí a gente conheceu o Gambini, que é a minha professora de canto, um beijo, Renata Sampaio. Ela me indicou o Gambini, o Fer Gambini, você conhece? Cara, o Fer Gambini, Sim. figurinha carimbada nessa cidade, já Nesse esteve aqui no programa. Francamente. Conheço o Gambini desde a nossa tenra adolescência. E é um puta músico, um Puta ouvido músico, maravilhoso. Multi-instrumentista. Multi-instrumentista, toca tudo, todos os estilos, assim. A Ele gente tem um vídeo que a gente tinha acabado de gravar alguns instrumentos da Cinemática. Sim, lá no estúdio. Ele né? entrou lá no piano, assim, só pra dar uma esparecida. Ele começou a tocar lá a melodia e fazer dar uma floreada, assim. A gente Pô, tem cara, gravado lindo pra isso. caralho. Ele Demais, é foda. demais. O Gambini é foda. Ele é. Beijo, Gambini. Beijo, beijo.
E aí eu conversei com ele e tal. Falamos, vamos gravar essas duas músicas, a Pan e a Cinemática. A Pan é o Vini que cantava e a Cinemática foi o primeiro single, era depois essa que estava há Cinemática. bastante tempo. Daí o Gambini que veio com a ideia das alfaias. Das né? faias. Na nossa cabeça, a gente tinha as músicas já prontas, assim, tipo, é isso. Não vai mudar muita coisa, não é possível, tá foda, né? Quando chegou lá... Chegou lá, cara, o Gambini, ele desmontou a música praticamente inteira. Ah, se a gente colocar isso aqui, cara, e daí... Embaixo. Daqui toca assim, mas na segunda parte toca assado. Não, e tem um dos vídeos que eu gravo e falo, não, porque tem o bumbo. Eu falo, gente, isso não é um bumbo. Eu tô aqui, ó. Não é um bumbo isso, gente. Que instrumento é esse? Então, que daí é a minha falta de conhecimento técnico, justamente, que eu falei pra vocês. Mas se a gente ouvir, a gente Depois ia eu saber vi, também. né? Falei, não, é um tamborzão. Aí Isso, tamborzão. achei que era um tambor... Não aqui, achei que era aqui, pá, sabe assim? Sim. Porque daí, gente, a imagem na minha cabeça sou eu que faço, entendeu? Já imaginei uma outra coisa, assim. Mas é muito louco, pra mim foi muito louco, assim, a ambiência que a música tem, sabe? Pra além da letra, assim, toda a melodia, ousadia é entrar com a canção aos 25 segundos, Pois é, né? Num mundo onde com 25 segundos você tem que já entregar tudo. A música inteira. Cara, vocês... Pois é, né? Puta, achei lindo, cara. Mas aí eu começo Achei a pensar, lindo. pô, beleza, é ousado, mas será que não tornou a música natimorta? Por causa do momento? Cara, mas você começaria a música pelo refrão? Não, eu não. Então, É isso, cara. São escolhas que a gente tem que fazer na vida. E assim, aquele início da música, ele não é, aquela introdução, ela não é redundante, ela não tá mais, sabe assim, não tem uma, ela cria uma expectativa, porque ela vai crescendo, a intro vai crescendo. Sim, Então tem você uma fica aqui, progressão. ó, numa expectativa, sabe, o que vai acontecer. E ela cresce mesmo, E ela né? cresce, né? e Não, essa ela dá aquela sacada dos tambor, das alfaias, foi o Gambini que trouxe, cara. A gente Foi. nem imaginava, vamos colocar isso. Nossa, Não, ele falou, cara, e se a gente colocasse umas alfaias? O que é alfaia, mano? Alfafa, né, de boca. O que você tá falando? E, cara, ele chegou com 2 tambores lá de um amigo dele. Cara, O amigo dele trouxe os 2 tambores, Sim. aí o Dan tocou um e o Vini tocou o outro. Então ele dá parece que não faz diferença, mas Faz você muita diferença. tocar um espacinho entre outra, sem sincronismo, ele te faz saber que aquilo é um tambor. Né? Sim, sim. Então, que eles chamam de flam, né? sim. Pram, E pram. tem essa... E aí tem 2, então tem uma Tem puta uma falta de cadência. sincronia, que inclusive o Gambini, em determinado momento, ele deu uma limpada. E aí a gente falou, pô, não, a gente quer um negócio cru, a gente quer que apareça que seja um tambor mesmo. Aí ele pegou e tirou tudo que a limpeza que ele tinha colocado de filtro, que ele entendeu o que a gente queria. E a gente quer realmente passar essa ideia da música dos anos 70, dos anos 80. Não, mas é que quase uma coisa tribal, Isso. assim, né? Isso. Tem um toque ali do começo de tudo. Isso. A gente não Sim. quer inteligência artificial, a gente não quer, né, nada eletrônico, a gente não quer que... Ou deixar muito Pode bonitinho, até ser, perfeitinho. a gente coloca alguma coisa eletrônica em algum momento, mas... E olha, a gente não usa autotune, tá? Só pra Sem deixar autotune, bem claro. Sério? Já foi dito isso. a gente não gosta nada que vá tornar aquilo muito artificial. Sim. Então, Cara, mas tá diferente o timbre, assim, da música. Tem uma coisa que me lembrou alguns cânticos judaicos, inclusive, olha aí. na Aí, cara. voz. A gente tava fazendo lá a música, né? E a gente falava isso pro Gambini. Gambini, a gente tá falando... Vou falar um pouco só, porque eu não gosto de fazer as pessoas... Eu gosto de fazer as pessoas pensarem quando estão ouvindo a música. Não, mas Mas sabe tem qual um que é a pouco de merda? religião. Eu tô aqui conversando com os donos da música. Quem fez a música. Eu posso ter falado alguma coisa que não tem... E olha que eu fui Não, mas censurando. você foi certeiro. Mas assim, a percepção que eu tive, eu falei, cada um vai ter uma experiência com a música. Isso que é legal. Com certeza. Assim como a música proporciona isso, a fé proporciona isso, a crença proporciona isso. Falta de crença. A falta E de aí- crença. E aí, assim, e a gente falava exatamente isso, assim, a gente tá em vários momentos da música fazendo uma reflexão antirreligiosa, mas ao mesmo tempo usando de elementos que te lembram religião, Sim, como se aquilo fosse uma religião própria, sabe? sim.
Então, e aí quando ele trouxe esse negócio da Alfire, já te lembra, né? Te lembra a religião. Aí a guitarra no final lá, na verdade a gente estava pensando em colocar alguma cítara, alguma coisa de indiana. Mas tem uma escalinha meio árabe ali na parada, não tem? Exatamente. Um harmônico menor ali. Que a gente lembra disso, é isso aí. Sim. Caramba. Eu apaguei tanto vídeo que tinha coisas inteligentíssimas, então eu falei, vai que eu vou errar muito. Deixa eu errar pouco, vai, para não parecer muito. Nossa, isso, a gente tentou trazer esse clima ali do Oriente Médio, né? Total, Isso. dá pra sentir isso, até na voz. Sim. No jeito de cantar, no timbre, sem ser a melodia, porque a melodia pra mim tá claro, assim. Você ouviu o finalzinho dela, né? Que tem um som e tal. É aquilo, pra lembrar um pouco de templo. De meditação, Isso. de ciclo também, né? Porque a música meio que não acaba. Sim. Tem um react que é dos caras da Birdless. Você já entrevistou os caras da Birdless? Não. Você devia chamar eles, né? Cara, Eles são da onde? Quem São são? de Jundiaí, é uma banda muito, Mas ele é mineiro. O João, ele é mineiro. Eu acho que só o João, se eu não me engano. É. E é uma banda muito foda aqui de Jundiaí. É uma banda instrumental, cara. Psicodélica, assim, stoner. Mas você sensacional. ouve, você gruda, a Nossa. melodia gruda na cabeça. É Nossa, muito depois foda. me manda no Spotify e aí já marca uma pauta com eles aqui. Sim. E aí, cara, é uma puta banda aqui de Jundiaí que os caras se tornaram amigos da gente e, porra, a gente adora os caras. E eles gostam da gente também. Sim. Daí eles fizeram um react, né? E... São os que estão no carro. Isso. Tá, eu esse fui aí. ver tudo depois. Esse aí. Não vi nada antes. Pra E não aí me eles influenciar. fizeram isso aí, eles ouviram e achavam que a música tava continuando. E os caras estavam voltando do trabalho, né? E os caras estavam pôr do sol, assim, na tarde, já... Tava tocando pela 15ª vez, o cara, gente, essa música não acaba. Eles Maior que mandaram- qualquer música do Pink Floyd. Eles mandaram um vídeo de 12, 13 minutos. Foi? Porque Foi. eles ficaram Mentira, ouvindo. jura? Porque eles ficaram ouvindo. E Maravilhoso. tá tudo gravado. Ah, então o meu não foi mais longo, então. Não, ô louco. Nossa, eu fiquei censurando ali. Mas eles são demais. Eu amo São esses muito caras. bons, cara. E eles Muito tocam bons. muito, né, o cara lá, São muito técnicos, assim. técnicos, absurdo. Sensacional. Absurdo. Eu vou Eles mandar têm pra vocês. uma música Manda. só no Spotify, mas eles têm bastante coisa assim no YouTube. Ah, então pode me mandar no YouTube. Sim. Eu sou mais do YouTube, eu ainda escuto música no YouTube. Sim. Que eu gosto de ter uma imagem ali, Sim. um lyric, eu prefiro, assim. Mas isso é uma Fazer coisa que a gente companhia. puxa a orelha deles, né? Eles deviam Eles estão mais pra coisa. lançar alguma coisa nos próximos meses agora. Eles não lançam, quando eles lançam, eles não divulgam. A gente já é ruim pra divulgar, né? A nossa música. É que é Eles foda são pior que a também. gente. É que é foda também, né, ser underground, assim, porque, cara, é questão de investimento, é muito, Tudo, não é cara. barato, cara. Lançar uma música, tipo, profissional. Não, o produção gravar já legal. não é barato. Tem toda Uhum. a dedicação emocional para aquilo, Uhum. uma dedicação financeira, um encontro de agendas, porque todo mundo trabalha, Sim. família, É. outras prioridades. Sim. Né? E aí a música acaba sofrendo com isso, né? Porque aí o tempo da música é o tempo do bolso, o tempo da Exatamente. cabeça, É o são resto outros do tempos. tempo. Sim. A nossa ideia pro segundo disco é a gente fazer igual os caras faziam. Los Hermanos fez isso, né? Acho que teve outras bandas que fizeram. O Queen fez isso. Que é alugar uma casa no meio do nada lá e a gente compor pra fechar o disco, né? Sim. Porque a gente já tem as composições, mas a gente precisa estruturar. Tá uns e tal. 80%, assim, sabe? É. De todas as músicas. Já tem as duas prontas lançadas, Pan e Cinemáticos. Uhum. Por que vocês não falaram de Pan? Tipo, vocês pularam? Só porque vocês não me mandaram pra fazer react? Foda-se. Não, porque não a vamos gente- Porque ignorar a gente não também. teve esse insight de fazer A react. ideia do React veio depois já tinha lançado a É. Pan. Entendi. Tanto que a gente fez algumas coisas legais também na PAN e a gente acabou não fazendo. Mas processos da Pan, me contem. Então, a PAN... Não tem processo nenhum, a gente só lançou. A gente lançou... Abandonada na BR a música, né? Não, é uma puta música foda também, assim, a gente gosta pra caramba. E a gente... A composição dela, ela é mais recente, não é tão antiga quanto a cinemática. Então foi algo que eu comecei a compor lá pra 2021, que eu falei. 2020. Eu acho que antes, 2020. 2020. Foi na pandemia. 2020, foi na pandemia, é verdade. É. Eu mandei um áudio pros caras, eu compus no violão. Que é o riff principal da música. Que é cíclico e tal. E aí eu mandei pros caras, daí o Vinícius adotou, daí que são os letristas, né? O Thiago e o Vi, fazia letra também lá pra banda, então faz.
Enfim. E aí ele adotou a música e a gente começou a compor junto, sentar pra... Mas você mandou uma guia ou mandou só um riff, assim? Mandei um ou- áudio do celular, assim, sabe? Quando a gente tem, os músicos geralmente, eles têm esses insights, assim, tipo, você tá no meio do mercado, você faz de boquinha Eu aqui no faço isso celular, direto, senão você perde. Aham. Aquele insight vem aquela hora e senão nunca mais vem. Aqui não tem nenhum Gilberto Gil que vai lá e escreve. Escreve a ninguém sabe fazer partitura, porra nenhuma. E aí eu fiz isso, mandei o áudio pros caras e não mudou praticamente nada, assim, da melodia principal. É. Acrescentou-se a letra, a poesia. Aham. E a gente trabalhou em volta dela e ficou bem legal, assim. O resultado todo mundo gosta. É uma música bacana. Porque tem esse riff que você criou no violão, na Pan, não é isso? Sim. E aí, quando a gente toca, você toca na guitarra. E aí eu procurei dar uma sujada nela, sabe? Porque, assim, como ela já estava quase pronta, que ele fez o riff, e o Vini lá trabalhou na letra e tal, e eles montaram meio que a estrutura, a gente montou a estrutura juntos e tal. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer na música, né? E aí... Como que eu entro aqui? Como que eu Como que entro? eu coloco que eu minha... ajudo aqui? Como que eu coloco meu nome nesses direitos autorais aqui? Aí eu pensei em fazer meio que o Johnny Greenwood do Radiohead faz, que é uma das nossas maiores referências Sim, também, é o Radiohead. A gente sim. falou isso da outra vez, né? O Johnny Greenwood, ele faz isso. Ele, por exemplo, a Creep, ele não gosta, ele nunca gostou da Creep, que é a mais conhecida do Radiohead. Então aquele tanan, tanan, ele colocou porque ele não gostava da música com raiva. e ele colocou um monte de barulho e acabou virando uma assinatura da música, né? E eu, não que eu não gostasse da música, eu gostava da música, mas eu falei assim, eu quero colocar um pouco de sujeira nessa música. É que, na verdade, a gente gosta dessa coisa mais pesada, né? Eu exato. e você, pelo menos. A gente curte mais, assim, da banda, acho que a parte mais pesada é... Os mais eu. rockistas são vocês, entendi. Mas aí eu fiz isso, assim, então quando você vê lá uma sujeirinha de uma guitarra, sou eu... Uns gritos, não. Mentira. Uns gritinhos, não tem grito. A melodia no final da música lá, no finalzinho dela mesmo, assim, eu criei lá no estúdio. Não. No estúdio lá, 45 gravando com o Gambini, segundo eu tempo. pensei na melodia e colocamos lá e tal. Foi a cereja do bolo, acho que ficou bom. Ficou bom pra caramba. É que estúdio também muda muita parada, assim, né? Porque quando você vai pro estúdio, também tem um fator que é bem difícil, assim, a gente vai pro estúdio, a gente vai ficar 3 horas no estúdio, que tem 3 horas paga, e aí você tem que entregar tudo, tem que, sabe, assim, você tem um tempo contado, né? Você falou de fazer, tipo, um camp, ou fazer esse negócio de uma imersão. Teve um ano que eu e o Rafa, a gente foi para uma... A gente queria sair fora um final de semana, mas eu não queria dirigir longe, não queria ir para lugar longe. Queria dirigir 15 minutos. E ficar dentro de uma piscininha, Relax. enquanto ele ia fazer o churrasquinho dele. Eu sou vegetariana, ia ficar bebendo na piscina, ele ia comer o churrasquinho dele e ia 15 minutos de casa. E aí a gente achou uma chácara em Morato, Rafa. Acho que Francisco Morato, uma coisa aleatória. Quem vai passar um final de semana em Morato? Morato. Ninguém, né? É um condomínio de chácaras. E aí tem um cara, Ricardo, não é Ricardo? Pesquisa o nome dele aí, Rafa, por favor, pra gente dar crédito pra ele. Ele é um músico que tem uma chácara e ele tem um estúdio nessa chácara. E ele tem uma casa que ele recebe músicos ali. Esse cara, ele apareceu tocando contrabaixo no Poderoso Chefão. Em Nova York, ele morou em Nova York, não sei o quê. Caramba. Então, é um baita do músico, um produtor, tem uma baita de uma bagagem. E ele tem essa chácara. E aí, um tempo depois, uma amiga falou assim, eu já fiquei com a minha banda lá, produzindo e tal, que ficaram fechados lá uma semana. E às vezes, assim, você fica uma semana fechado, não sai nada, mas você tem um monte de coisa, tipo, pronta para sair, sabe? Você consegue fazer... Que depois é um insight que precisa... que o negócio deslancha. Mas esse lugar em Morato é incrível, assim, é um lugar simples. E ainda dá pra fazer isso? Dá, ele tem um estúdio, acho que ele coloca no Airbnb. É no Airbnb? Eu não lembro o nome dele, senão eu falaria que tem um disco dele, inclusive. É pertinho, você não precisa fazer uma grande movimentação, sabe? Assim, dirigir 4 horas para qualquer lugar. E ele tem um piano de cauda, tem o estúdio, tem um monte de instrumento lá. É muito legal. E aí eu encontrei com várias pessoas. Depois eu contei que eu fui, conheci o cara. E a galera falou, não, já fiz isso, já fiquei lá.
e compensa mais do que, de repente, no processo de produção, de criação, compensa mais fazer isso, às vezes, do que ficar horas no estúdio com a frustração que não vai sair de lá com uma música pronta, masterizada e mixada, né? A gente teve um pouco disso, inclusive, nessas duas últimas músicas, os dois últimos singles. Foi quase isso, uma imersão. Geralmente as bandas gravam quando sobra tempo, depois trabalha, à noite, né? A gente ficou sexta, sábado e domingo no estúdio, né? Foi. E a gente foi de manhãzinha, tomamos um café, falamos besteira, trocamos uma ideia, depois gravou um pouco, muito aqueceu, fomos almoçar num lugar super lindo ali, no Caxambu. Caxambu, eu acho, não sei. Na Colônia. E Voturucaia, não sei. Mas um lugar super bonito, cara. Jarinu, verde, né? Jarinu é aquela região ali. Guanabara. E aí, cara, foi essa questão imersiva também. Tanto que a gente completou as músicas, teve insights novos lá. Foi. Né? Nossa, foi uma delícia. Nossa, foi... sensacional. Sabe quando você lembra, assim, daquele calorzinho? É isso que é ser coisa... artista, não, assim, quando eu tenho isso, né, lembro alguma coisa da infância que me dá uma felicidade. Nossa, foi gostoso aquele dia. Aquele dia foi assim pra mim, até hoje, assim. Eu lembro dos dias que a gente passou lá, almoçando num lugar gostoso. Você ainda alcança aquela sensação na sua é, memória, aquela sensação de bem-estar, sim, né? Conversando foi no estúdio com o Gambini, conversando sobre Fê música. Martelli, né? No estúdio do Fê Martelli, que é sensacional ali. E é um lugar bem escondido, assim. Escondidão, E sensacional, cara. Foi muito bom. Cara, é muito legal ter esses espaços, né, em conjunto, para criação. Foi. Que é isso, né? No dia a dia, você tá ali com as coisas do dia a dia, família, trabalho, enfim, sai do trabalho todo mundo cansado. Cara, não dá. Quer dizer, e muita gente inclusive, criativo na exaustão. Né? A gente tem esse lugar que o sistema que a gente vive nos deixa cada vez menos criativos, porque a gente é massacrado o dia todo. Fora o calor de 40 graus. Né? Mas esse lugar que precisa dessa pausa, desse silêncio, para que as coisas aconteçam. Essa atenção maior, para trazer uma qualidade maior. Uma qualidade, exatamente. Eu acho fundamental. Esse negócio do estresse, ele funciona também, né? O negócio do estresse, ele também funciona criativamente, porque quando você se sente, né, pressionado, você tem que lançar tal... Ele funciona, mas não... Mas você é procrastinador? Você não tem cara de procrastinador. Eu não. Que assim, você né? Eu vou entregar um disco daqui 15 dias. No 13º dia a música fica pronta. No final do 14º eu faço. É isso. Não, mas você é um procrastinador do caralho mesmo. Mas esse ano eu vou mudar. Você já foi? Mas eu tomo remédio agora. Mas você não tem cara. Você tem cara de ser metódico, assim. Com a terapia em dia, né? Eu tô com o seu review errado, então. Não, mas é por causa disso que ele falou. Eu tô com a terapia em dia. Ah, entendi. Sempre importante. Tem psiquiatra, tem remédio, não tem essas coisas. Vai ajudando. Eu já fui muito mais. A gente falou sobre isso, né? Pô, você é outra pessoa, assim, mais calma. Hoje eu sou bem mais calmo. Hoje quando? De 2019 pra cá? De 2021 Cara, pra acho cá? uns 2 anos aí, né? Eu acho que sim, Uns um 2 pouco anos. menos. Da última talvez. vez que você veio pra cá, você já é outra Tava pessoa? puto. Sim. Sou. Sério, Ti? Você faz terapia ou não? Eu vira e mexe eu faço, mas eu vou trocando minhas pessoas. Eu sei como é que é isso. Eu falei, já menti demais pra essa. Vou mentir pra outra. Mas é psicóloga, não psiquiatra. 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 Ah, meu bem. Você toma remedião também. Já, agora eu parei. Remédio leve. Parei com os coisa venenos. leve. Parei porque eu tive um psiquiatra, um velhinho que tomava chimarrão comigo. Um velhinho sábio. E ele falou assim, vamos ver essas vitaminas aí, como estão? Aí, cara, ele foi trabalhando minhas vitaminas, minhas coisas, exposição ao sol, o básico. Ele falou, vamos mexer no básico primeiro, depois a gente volta com medicação. Porque dos 16 aos 26, eu era uma pessoa muito medicada. Muito medicada. Então era Ritalina, era Lexotan, era Rivotril, era Durmonide. Foi a pioneira. Só tarja preta. Só tarja preta, cara. Eu era... Mas eu fiz isso também. Tipo a Narcisa, eu sou a primeira Rivotril. Mas você tomou vitamina e aí parou. Não, daí vira e mexe tem uma sertralina envolvida num lugar ali, no outro, mas hoje medicação menos, porque eu gosto muito de medicação. Tá. Medicação é da hora, eu gosto de medicação. Eu gosto muito de medicação. Veneninho é bom. Mas eu
também tomei uns shots lá de vitamina que eu tava precisando também, B12, essas coisas, né? Umas injeção zona, assim. Faz uma boa diferença. E esse negócio, queira ou não queira, esse negócio de ser procrastinador, pra mim, né, tinha muito a ver com a ansiedade. Total. A ansiedade, ela me trava. Uhum. Eu fico ansioso, a ansiedade ela não me leva a fazer nada, eu fico travado. Se você tem um compromisso às 2h, você perde tua manhã inteira esperando o compromisso das 2h? Ou fazendo coisas... Você podia estar fazendo outras coisas. Não faço nada até que chegue o horário pra isso. eu me atrasar. Sou calma, eu sou uma pessoa atrasada na minha vida. Sabe assim? Eu era mais Os assim. meus amigos estavam brigando comigo ontem. Mas tem coisa que é sem vergonhice minha. Também tem um E aí tem coisa que eu me adestrei errado. Eu só preciso ser readestrada, entendeu? Sim. Porque eu já sou uma pessoa adulta, eu tenho consciência. Se eu não tivesse consciência... Se beleza. reeducar, né? É difícil. Mas eu tenho consciência já dos Paranauê. Então, assim, Tainá, vai. Faz tudo uma hora antes pra se atrasar com calma, com né? calma. Eu não digo que eu sou metódico, eu sempre fui metódico, sim. Mas eu já procrastinei bem mais do que eu procrastino hoje em dia, assim, por causa do remédio mesmo, por causa de vitamina. A minha ansiedade é menor hoje em dia. A ansiedade, ela me travava muito mesmo, sabe? Todo mundo, né? Nas músicas que a gente faz, se você perceber lá, as letras são sempre falando sobre um transtorno, uma neurodivergência, né? É meio que a assinatura, né? Sim. Eu não sei escrever sobre outra coisa, né? Eu nunca quis escrever sobre amor, por exemplo. Fazer uma música romântica, não é minha cara. Mas eu acho que é porque também você não tá sofrendo, porque boas músicas de amor é quem tá sofrendo por amor. né? Sofrência. Você tomar um pé na bunda, uma ruptura brusca do seu relacionamento, de tudo que você conhece, de companheirismo, de amor, talvez saia. Aquela lá. Talvez saia, entendeu? Pode que é ser. uma área da tua vida que tá aqui, ó. É verdade, tá então. aqui, ó. Mas faz sentido. Né? O que tá uma merda, eu vou lá e escrevo. O que você questiona, o que você isso. tem angústias existenciais sobre, sei lá, Saquei. o universo, as religiões, o extraordinário. Tomara, então, que eu nunca tome um pé na bunda. Espero nunca fazer Escrever uma essas música de merda. amor. Um beijo, paixão. Fala aí, Thiago. Você ouve, né? Você ouve umas músicas assim? Eu ouço, cara. Eu ouço bastante coisa, na verdade. Eu ouço muita coisa. Sou muito eclético. O que você tá ouvindo, Dan? Gente, eu vi o Dan minha no playlist show eu do vou soltar Johan. aí. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, e daí eu falei, ele nem me reconheceu, eu não vou falar oi. Eu Daí falei, ele falou, não vou falar oi vou pra ela incomodar também. ela. E a gente ficou assim, de longe, se ignorando. Um olhando pra Não, cara é que do pra outro, mim se você é uma ignorando. figura, tipo, um artista Diva. foda, tá Olha, ligado? gente! Eu não vou incomodar ela, né? Então, E eu, assim, já nem me reconheceu, ele já foi lá no programa, mas faz tempo, ele não me reconheceu. E eu assim, nem vou lá me apresentar, né? Chato, não sei o quê. Então, eu ouço bastante coisa, assim, acho que desde sempre eu fico garimpando música no Spotify, brasilidade mesmo. Aham. Eu gosto de ouvir coisa nacional. Então, eu fico garimpando ali, na MPB, no indie rock. Então, O que você tem encontrado? Me conta de coisas... as recentes, deixa eu sim. lembrar. Não Tem precisa ser, pode ser assim, mas essa música me pegou outro dia, essa banda. Cara, eu tava ouvindo Evinha. Evinha é uma artista dos anos 60, 70. E, cara, eu vou encontrando assim, cara. Eu vou pesquisando, eu ouço em algum lugar, falo... Ou um DJ que toca em algum lugar que eu vou. Por exemplo, ontem tava rolando... Inclusive, acordei com ressaca. Toma Tava água, rolando, toma pinga que passa. Ritmos latinos. Do Léo Vinhas? Quem tava discotecando? Putz, era um DJ bem underground, assim. E tava rolando muita coisa. E nesses lugares que eu vou lá e encho o saco do cara, entendeu? Do DJ ou a DJ. Eu fiz uma playlist, assim, num rolê que eu fui em Sampa. E fui perguntando, e essa música aqui? E ela super solista, não, anota aí e tal. E eu vou montando, assim, com brasilidades, coisas bem undergrounds, assim, ou esquecidas, sabe? Então, minha playlist de brasilidades Seu é bem... repertório. Você faz playlist mesmo no Spotify de música? Eu faço com os gêneros ali, compartilha. brasilidades. Cara, eu sou péssima de playlist. Não consigo. Minha playlist é toda maluca, assim. Não consigo, pelo Mas eu amor de adoro Deus. playlist dos outros, cara. Eu adoro Então, playlist dos outros, sou tem muito curiosa. rock ali, o gênero rock, daí tem indie nacional,
Daí tem as brasilidades, que tem Caetano, Chico, tem Tim Maia. Cara, eu acho playlist de pessoas uma coisa assim absurdamente curiosa. Eu tive uma fase da minha vida um pouco louca, que quando eu entrava pela primeira vez na casa de uma pessoa e ia ao toalete, eu abria o armarinho para ver quem que era aquela pessoa. Que tipo de remédio tomava, sabe assim? Eu dava uma olhada assim. Coisa de filme, né? Nossa. E essa curiosidade, ela se transmutou para curiosidade sobre playlist. Eu acho que diz muito sobre a Eu vou pessoa. compartilhar contigo. Compartilha, eu gosto de playlist. Parei de olhar. Tem o rap também. Pode me convidar para ir na sua casa, eu não vou vasculhar seu banheiro, fique tranquilo. Eu dando uma curiosidade genuína sobre conhecer pessoas. Quem que é aquela pessoa além do que ela quer me mostrar? Já assistiu Baby Rena? Armarinho. Não, ainda não. Nossa, eu virei stalker agora. Nossa. Brincadeira. Imagina. Vai roubar medicação aí. Esse eu não assisti, não. Não? É bom Não. pra caramba? É baseado em história Sim, real, né? sim. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Faz muito tempo que eu É não assisto bem nada. pesado, cara. Um clima bem tenso. Você É, né? assiste e fica zoado. Então, eu fiquei um pouco obcecada agora, e aí transformei meu marido também numa pessoa obcecada pelo Beto Ribeiro, que ele conta crimes como se fosse uma fofoca, assim, eu amo. Ele tem programa super sério, chama lá delegado, pessoal, peritos e tal, e ele vai contando, mas o jeito dele contar sobre crime... Eu adoro criminologia, né? Também. Eu fiz direito para ser delegada, inclusive. Caramba. Deu tudo certo na minha vida, virei professora cultural. Nossa. Mas essa E é questão muito de louco. contar como se fosse fofoca, tá rolando muito disso, né? Tipo, eu quero ouvir falar sobre civilização pré-colombiana. Me conte sobre, mas com um clima de fofoca. E você fica muito mais interessado, sei lá. Sim, tem uma menina no TikTok... Matéria, sabe? Uns adolescentes ter. postam essas coisas aí. Ó, eu sou a pessoa que... Eu sou zero religiosa, assim. Eu acho, sei lá, a Bíblia... uma bela ficção humana, tem todas as minhas questões, mas tem uma menina que ela tem hiperfoco em coisas. Uma época foi a NFL, e agora ela está com hiperfoco na Bíblia. E ela vai contando como se fosse uma série. E ela é cética, assim. Cética, total, não acredito em nada. Ela falou assim, é que eu comecei a ler uma Bíblia e eu não consegui mais parar. Foi interessante. E eu gostei das pessoas que estavam ali. A Rainha de Sabá, ela começa a contar as histórias assim, Sim. sabe? Não, ó, Fica mais a mina mais interessante, foda né? de não sei o quê, o cara. Gente, como que deixaram esse cara fazer isso, sabe assim? Esse E cara é escroto, maravilhoso. pegou um monte de mulher. Eu falei, caramba, nunca nenhum líder religioso me conseguiu fazer prestar Então, atenção chamar na a Bíblia. atenção, né? Eu repeti 3 anos a primeira comunhão, então assim, não Nossa. tem como eu prestar atenção, entendeu? Caramba. E aí essa menina conseguiu roubar minha atenção porque é como se fosse fofoca mesmo. Então tem é esse... muito melhor, cara. Caramba, Pesquisa, Tem esse lugar. pesquisa. Vou pesquisar. Qualquer assunto. Busque saber, Me busque conte- saber. Me conte, mas como fofoca. Qualquer coisa. É Instagram. Mano, É, não, você TikTok, dá um Google lá, Instagram. você acha bastante coisa. Meninos, me contem uma coisa. Os planos... Que eu não consigo mudar a câmera? Pronto, agora eu consegui. Os planos agora, 2 singles. Quem fez a capa? Quem fez o tiozinho do Jethro Tull? Boa. Tiozinho do Jethro Tull. Eu já vi que o Leandro levou pro Led Zeppelin a parada, né? né? Ele falou. As referências, ele foda. Quem fez foi o Fer Fiorini. Ele era de Jundiaí, agora ele mora no de Rio. Janeiro. No Rio de Janeiro. Mudou lá com o namorado dele. Ele é um artista incrível. Incrível. Um artista fudido. A gente costuma falar bastante isso, ele já falou outras vezes, mas é como se ele fosse o quinto velho manco. Ou Agora o quarto. Agora o quarto. A gente vai falar sobre a formação da banda também. E ele... Então, e a gente conheceu Como a ele... gente conheceu ele? O Jota, verdade. ele apresentou ele pra gente. E Ó, ele- aliás, uma pausa aqui. J. Wagner conseguiu trazer para Jundiaí um show que eu nem acreditei que eu fosse ver, que é os membros remanescentes do Morphine, Vapors of Morphine, Isso. estiverem em Jundiaí. Foda. Caralho. Eu vi a... Puta que pariu, as puta imagens. show, puta show. Bem Obrigada, foda, né? Jota, por essa. Ele que apresentou o Fer pra gente. E ele... puta de um artista. Naquela época a gente ia lançar um EP e a gente falou pra ele. E ele curtiu bastante as nossas músicas. Então isso que é o legal. Inclusive a gente vai lançar um vídeo sobre... Aliás, dele falando
e o processo De criação. dessas duas capas, né? Aqui no- E ele fala lá, ele é fã da gente já E a gente é muito fã E a dele. gente é fã dele, então a gente falou, ó, é isso, o cara vai fazer Uhum. a capa pra gente. A gente dá as ideias, a gente falou qual que era a ideia da música, sobre o que a gente estava falando mais ou menos ali, e ele foi pirando no negócio lá e Cara, fez. e só os rascunhos, né? Fala, não, vamos usar isso aqui. Tipo, Dá pra usar. dá pra usar. Porque o cara é muito foda, um artista sensacional. Ele Pra quem tá na rádio não viu, mas pra quem tá no No YouTube, viu a siga o.velho.manco e veja a capa. Sensacional. E ele fez isso. Ele... Depois, a capa não acabou ainda. Porque tem a capa da Pan e tem a capa da cinemática, Uhum. né? Sim. Separadinho. Porque- E você vê, as duas têm tem- a mesma coloração, né? É como se fosse parte de uma mesma tela, Uhum. assim, pelo que eu tô entendendo. Exato. Então a gente vai fazer mais um esquema aí, Vai rolar uma coisa. vai rolar mais uma Uma coisinha terceira aí. arte. Cara, Vai. mas isso aqui me deu muito uma sensação de Peter Pan, sei lá, uma coisinha Olha aí. assim. O nome da música é Pan, né? Então tem essa questão. Ah! Meu Deus! Obrigado por essa. Cheio de coisas assim guardadas. Então, ó, você vai ter que. Você vai ouvindo e você vai easter sacando eggs. os easter eggs da banda e tal. A gente espera, né, um dia conseguir pelo menos 1000 seguidores aí Cara. no Pô, Instagram. a gente não tem 1000 no nosso app de racismo ainda, cara. No app do quê? De racismo. Porque todo mundo tá falando isso, né? Que o Instagram é um app de racismo. Ah, E a gente precisa todos os- chegar no 1000. Nossa meta. Nem 1000 a gente tem. Não, cara. calma, triste, vamos fazer campanha, ué. Vamos. Gente, ó, cadê vocês? Achei a câmera. O Velho Manco, ele está aqui com 908 seguidores. É aquela operação Rinodê, cada um puxa mais 2, puxa mais 3, sabe? Assim, aquele marketing multinível pra gente conseguir o quê? Catapultar as bandas, fazer com que as bandas... Quantos faltam? Falta 92. Só 90, gente. Só 92. Pra dar 1000, né? Mas vamos tentar um pouquinho mais de 1000, né? Não, primeiro a gente bate a meta, Calma, depois a gente dobra a meta. Exato. Vamos Dilma. começar, porque depois do 1000 o negócio Dilma, flui. Dilma. Eu, nesse Meta, momento, tô postando depois um dobra. mamilo, aquelas, né? Porque, cara, aparentemente é isso que pode, né? No Instagram. Verdade, né? É, com uma tatuagem da bandeira do Brasil, sabe? Assim, Caramba. uma coisa... Família, como que é? Mas, é assim, ouça a música. Sim. Eu acho que você vai curtir. Você ouvir as nossas músicas, os nossos discos, você vai É curtir. feito com E tanta aí, dedicação, curtir, cara. foi com muito amor, né? Muito carinho que a gente fez. essas Vou músicas. entrar aqui no Spotify. Curtiu, de verdade? Segue a gente, pô. Ó, já estava aqui Não é? no meu Spotify aberto já. Segue a gente Aliás, lá, a se última- inscreve no YouTube, a gente tem Ó, a canal última no que eu YouTube tava também. ouvindo. Olha que Tava ouvindo. Tá certo, pai. Tava ouvindo vocês. Provou. fiz o quê? sensacional. E se inscreve, né, no YouTube também, a gente tem canal lá, No YouTube eu preciso ver vocês. Segue eu a acho que eu tô. gente. no- temos vídeos lá, tem um clipe, o único clipe que a gente lançou até hoje foi da Náusea. Vocês pretendem fazer? É, porque acho que vocês vieram aqui na época do Náusea, né? Foi. Ou não? Foi. E a gente já Depois tinha veio lançado o clipe. Egorama, que eu acho que Foi. a gente não se encontrou para falar do Egorama. Não. Vocês querem falar desse trabalho do passado, dessas Pode três ser rapidinho, músicas? a gente É? pode falar. Eu não Quer lembro falar? muita coisa, cara. Nossa, Prato caralho. para Eva, Egorama e Eclosão. São as 3 Isso. músicas do O Velho Manco, desse single, né? Isso. Desse EP. O que a gente tenta fazer é trazer, né, nesse mesmo contexto, sempre as 3 músicas ali, no mesmo Tem a mesma- conceito, a mesma ideia e tal. É assim, Mesmo a arco. gente... Essas 3 músicas... Bom, eu não gosto de fazer muito isso, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente estava pensando quando compôs, né? Prato para Eva é como se fosse a vingança de uma mulher como reparação histórica. Então ela pega um Gostamos. cara machista e não só mata o cara, como Serve. ela tortura o cara, né? A última é a Eclosão. A Eclosão foi escrita num momento que eu estava
puto com o governo, aqueles velhos do caralho lá. E aí foi como se fosse... É um grito, assim, de alguém que tá ali Desesperado. vendo aquilo tudo acontecer, absorvendo e não fazendo nada com relação, né? E acabamos nem fazendo absolutamente nada, né? Não rolou nada, né? Nada Mas está sendo era feito. isso, eclosão. É como se fosse realmente, em vez de explosão, é uma eclosão, como se você estivesse saindo do invólucro mesmo, se você estivesse saindo de um ovo para fazer alguma coisa, porque é aquele ovo ali que está te segurando para, né, de fazer as coisas. E a do meio, a Egorama, ela é um pouco autobiográfica, porque é uma pessoa ali que ela se alimenta dos próprios pensamentos o dia inteiro, deitada na cama dela, ela fica feliz sozinha e no mundinho dela, né? Então, esse disco, Egorama, ela leva... Egorama é o nome dessa música, mas é como se fosse tanto a psicopatia da parte lá de tortura do cara e tal, aquela coisa, quanto da eclosão, como se emergisse ou surgisse dessa egorama, desse momento em que o cara tá ali No quieto, próprio mundo. Na sua egotrip, né? Exato. Isso. Na sua egotrip. Egorama porque orama, né, na verdade, lá, quando Sufixo. eles usam muito, o sufixo lá que é usado para várias coisas, várias palavras que vêm do grego, que é quando você tem, por exemplo, um espetáculo, alguma coisa assim. Então é como se fosse um espetáculo do ego, Egorama. E aí foi isso, assim. Só que as 3 músicas foram feitas em momentos diferentes. A gente só encontrou uma similaridade entre elas. A gente pensou em que nome que a gente daria pro disco que mostrasse isso da pessoa, o backlash que a gente falou, né? Backlash, que é quando um bombeiro vai lá, se ele não pode abrir a porta, tá pegando fogo lá dentro, ele não pode abrir a porta com muita rapidez, porque o fogo ele vem. Tem que abrir devagarzinho e tal. Então a gente queria usar isso, backlash, mas porra, backlash, colocar não tem isso uma tradução, disco, né, não tem uma tradução legal e a gente não quer colocar uma palavra, usar de estrangeirismo ali e tal. Exato. Daí eu rascunhei ali, falei assim, e se a gente fizer como se fosse um backlash, alguém para abrir a porta ali, vai ter um backlash, mas não colocar o nome backlash e usar o nome Egorama de uma das músicas. Que inclusive... E aí eu mandei o rascunho pro Dan, e o Dan falou, caralho, isso aqui pode ser a capa. Isso é a capa. Que é a porta... Que é essa capa aí, esse rascunho, você esse abrir, rabisco, é o Thiago fez. Foi você que fez? É. Você tá com muitos talentos, é isso? E, porra, ficou sensacional também, cara. É isso, todo mundo concordou. E rolou isso. Porque nem sempre todo mundo é concordar, às vezes as pessoas têm medo de discordar também, tem exatamente, essa. na banda é uma democracia. E agora a gente tá com Fer, né? Eu não preciso mais ficar Exato. É que esse aí é o Canvas, né? Ele fica se mexendo, Mas essa é a mas ideia é legal quando se mexe. Uhum. Foi seu rascunho esse? Foi. Cara, muito legal. E ficou... E parece que tem um rosto ali, né? Tem uma pessoa postada trás. em frente à porta e embaixo um rosto, né? Alguém olhando. E vai dar merda. Foi mais ou menos isso. Aí... Vocês fizeram, na época, vocês fizeram... Tem os Sons da Terra, do Sesc, que vocês fizeram no período áureo Foi. daquele momento. Exato. Aí show no Vila Pizza, depois vocês voltaram pro Sesc, não voltaram para mais um show? Não, a gente vai voltar agora. Vai voltar. Inclusive, a gente vai voltar. Muito bem. Pra Vai quando? tocar dia 17 de abril, naquele projeto que o Jota, acho Amplifica. que administra, O Jota. né? Gerencia. Então, Que o é Jota precisa vir aqui, porque o Jota veio com o Tata Aeroplano, o Jota veio com uma galera aqui e o Jota não vem. Ele sozinho não veio. O Jota Não Ele veio veio uma vez, né? Veio uma vez. Ele veio 2. Uma vez na rádio, lá, quando eu fazia ao vivo na rádio. E depois ele Ele veio veio uma aqui. semana, acho que antes da gente aqui, em 2021. Acho que sim. Foi. Acho que sim. E é o projeto Amplifica, né? Que é muito que a massa. gente chama. Sensacional. E no nosso caso vai vir a Madame Mim, Que né? legal. Que é ex-DJ da MTV. Que é ela tem a inédito banda isso, dela. é exclusivo, aliás.
É a primeira vez que a gente está falando isso. sobre isso. E como que vai ser esse... Porque, assim, o Amplifica é um projeto que é uma banda da cidade Uhum. E um artista. e um artista de fora. Veio o Rodrigo Gross, veio tocar Uhum, veio. com os meninos da Foods Gang. Quem mais que veio? Puta, agora eu não vou mais lembrar. Teve Ah, o Léo Ramos com a Jupta. Jupta. A Jupta. Teve O Mal com Boca de Lobo. Isso, Mal teve do o Garoto Supla Explode. O com Supla. Lust. Com o Lush, isso. Eu fui em quase todos, cara. E aí, vocês, nesse projeto... Com a Madame A Mim. gente Madame decidiu Mim. chamar uma mulher foda. Isso. Porque a gente falou isso pro Jota. A gente gostaria de Que fosse uma mina. que fosse uma mina, né? Uhum. A gente queria que fosse Que eu uma acho que mina. não veio nenhuma mulher, né? Não. Eu não lembro. Parece que a Emily da Barreto, Isso. do Far From Alaska, vai tocar com os meninos do Lost Liars. Porra, puta fofoca. Que legal. A gente... uma fofoquinha aqui. Não, mas acho que já tá Mas rolando. Já tava rolando, né? Não, acho que Mas já a tá gente rolando, sabe, não a tá? gente sabe, pô. Pô, é. Lógico que tá. Não, já tá rolando divulgação, porque eu vi que o Tá. Lost Leader vai tocar, mas eu não vi quem que vai participar. É, Emily. A gente também, a gente chegou a sugerir... Era um dos Emily, nomes, né? Um dos nomes que a gente sugeriu para tocar com a Emily também. E aí, como que serão? Porque 17 de abril tá aí, daqui um mês. Dia 17 de abril é véspera de feriado, né? Qual feriado? Pô, tem um super feriado, né? Acho que dia Mas 21 na sexta-feira segunda. Então, é. Sexta-feira Santa, a gente vai tocar na Ai, quinta, os né? católicos Olha ajudando a aí. gente a ter feriado, Pois é. né? É um puta Ah, feriado. Quinta-feira Santa a gente vai tocar. Quinta-feira Santa. Muito isso aí. bem. E eu vou usar pra... Pra brindar. Beber pra caralho. Bill, e aí como que vai ser? Como que tá pensada essa estrutura de show com uma... Porque assim, a formação da banda mudou recentemente. Mudou um pouco, né? O batera Saiu. 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 Só que vocês não fizeram nenhum show ainda Não. depois Não. desses 2 lançamentos. Inclusive, a gente vai tocar dia 29 no La Iglesia, São São Paulo. Paulo. Ah, E aí a gente tem um baterista aí já, Que a gente chamou pra tocar. Vai ser tipo... que a Maran salvou a gente. O O Rick da Rick. Maran que indicou o cara. E ele vai tocar com a gente também no set. Vai tocar com a gente no Sesc. tá. A gente pretende fazer fazer algumas surpresinhas no Sesc, né? A gente já tem algumas pessoas que já falaram que vão Uhum. participar com a gente no Sesc. Mas pra bateria vai ficar esse cara aí. O Caco. Caco Casagrande, eu acho que ele é de Limeira, Sorocaba. Um puta É. músico. A gente Vai ser vai ensaiar com ele. E esse show no La Iglesia vai ser tipo um ensaio também. Um ensaio. Né? Pro Sesc. Cara, eu não fui no La Iglesia ainda, preciso ir, não fui no... Então, eu sou uma pessoa de puta idade, eu não ponte. saio quase nunca. Mas eu preciso ir, eu quero conhecer, que é do João, né? Sim. É um O puta último ponte. que a gente tocou foi Nossa, no toca- Jai Club. Tocar a cinemática lá no La Iglesia. Uhum. Não vamos tocar, não. Seria legal, mas... Seria Não. legal, mas não. A Vocês gente não vão vai tocar? lançar A gente vai no tocar no Sesc. A gente quer lançar Primeira no Sesc. vez que a gente vai tocar vai ser no Sesc. Que bairristas. Vocês ficaram com medo de tocar na igreja. Não. Fala a verdade. Inclusive, a gente queria fazer um clipe numa igreja, né? Não, na verdade eu queria que fosse numa Ele igreja. nunca falou isso pra mim. Então, Tá, Eu falei? é isso. Eu já falei sobre. Aí vai mas pro- a gente fizesse precisa numa fazer um igreja. clipe da cinemática. A gente quer fazer um clipe. Não, Mas tem que igreja fazer, vai cara. topar sobre? E precisa, a gente precisa ir atrás de não sei quem que produziria né, Aham. Uhum. o clipe. Você deve conhecer, né? Pessoas Não que sei estão se- produzindo clipe. Não. A galera do audiovisual. A galera do Mande-nos audiovisual. uma mensagem. Não, porque precisa gente ser já tem alguém ideia. que tá bem... que entenda, sabe, Sim. qual é da música, né? Sim. Porque, na verdade, o videoclipe, a música é uma mensagem, a arte do Exato. single é outra, e o videoclipe É uma outra arte. é uma responsa porque ele dá imagem àquilo que, a princípio, está Isso aí. aberto. Uhum. Perfeito. Né? Isso. A princípio, eu, por exemplo, o meu react foi diferente do Lê, foi diferente Sim. Uhum. de todo mundo, né? Cada um acho que teve uma Perfeito. percepção. É o que eu vivo falando sobre filme. Tem música que, por exemplo, aquela do Animals, que é a The House of the Rising Sun. Aham. Sabe? Sei. There is a house. Toda vez que eu ouço essa música, eu não presto mais atenção na letra. Eu lembro dos gangsters matando o Joe Pesci com um taco de beisebol No cassino. Porque a cena... Cara, esse filme é bom pra caramba. Bom demais, mas ela me traumatizou, aquela cena. Ficou E a marcado. música fez parte da cena. Então, Mas hoje em ele dia- matou uma pessoa com o fone do telefone. Foi. Não, matou uma caneta. Uma Tem um cara que caneta. matou uma caneta. Mas é horrível. É uma horrível, cena é horrível, horrorosa. horrível.
morre, na verdade, o irmão morre na frente dele antes, né? Nossa. Sim. Mas Eu esse filme é adoro muito esse filme. pesado, eu também gosto. Pesadaço. Assistir aquele filme que você assiste uma vez, né? Depois você demora pra assistir. Eu assisto 1000 vezes, cara. Eu vejo que tá Nossa. passando na televisão, tô assistindo. Para ali pra assistir, né? Mas é isso, é exatamente isso que você falou. A imagem, ela acaba muitas vezes influenciando. O Tarantino fala isso. Eu tenho um disco do Tarantino, um disco de músicas do Tarantino, e entre música e outra, ele faz um comentário sobre aquelas músicas. E aí tem uma cena no Cães de Aluguel. São das trilhas dele, né? Das trilhas. E aí tem uma cena, um comentário dele sobre o Cães de Aluguel, que é uma música que é a hora que o cara vai torturar o policial. Você já assistiu o Cães de Aluguel? Já, claro, tem o DVD. Também, tem um DVD e Blu-ray. Tem uma cena que o carinha lá, o mais psicopata de todos lá, ele tortura o policial. E tá tocando essa música que chama Little Green Bag, se eu não me engano. Toda vez que eu for ouvir essa música, eu vou lembrar dessa cena. Da cena E o Quentin Tarantino fala exatamente isso. Ele fala, o Scorsese fez muito isso na minha vida. Hoje em dia eu ouço uma música, eu lembro de uma cena, né? Não importa mais o que o cara tá falando. Né? E eu espero ter feito isso também no... é Stuck in the Middle with You, a música. Eu espero ter feito isso também com Stuck in the Middle with You. Aí entra a música, sabe? E aí você fala, realmente, é isso, cara. Isso. Às vezes a música influencia na imagem e o contrário. Né? Assim, um mais popular do que aquele do Curtindo a Vida Doidado com a música dos Beatles, cara. Exatamente. Toca aquela música, 3 gerações vão dançar. 3 gerações vão dançar. Alguém nem sabe que aquilo é Beatles, por exemplo, sim. Né? Mas é a música do... Matthew Broderick é dele a música. É dele. Ele conseguiu roubar uma música dos Beatles. É isso aí. Perfeito. É meio que isso. Eu nem lembrava dessa, mas é real. Que é uma muito sessão da tarde, né? Assim. Nossa, e eu pretendo ainda fazer uma tatuagem sobre do Ferris Bueller, né? Nossa, eu quero muito fazer, porque é um dos filmes que eu mais amo na vida. Cara, mas faz parte do imaginário, assim, do nosso imaginário. Você falou que você tem 43? 43. Eu tenho 40. Soltou, né? Mas é o que passava, né? A gente era muito impactado pelo que passava na televisão, as trilhas sonoras, Sessão da Tarde. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Curtindo a Vida Doidado, eu era muito criança e foi à noite. No Tela Quente ainda, lançamento. No Tela Quente. É pra ser muito velho, né? No Super Cine. Mas tava passando a noite, eu lembro. Maravilhoso. Demais. Precisa fazer, na verdade, pegar as músicas do Velho Manco e fazer um curta-metragem. Porque, assim, uma coisa que me veio do Cinemática foi esse lance de... Cara, isso aqui é um filme. Isso aqui é uma história. Não uma música. Assim, pra mim, claramente. Mas veio muito numa coisa de animação também. Mas a gente tem bastante disso, né? Dessa questão. Cadê o Leandro Mendes agora pra fazer uma animação aí? O Leandro, ele faz animação? O Leandro do... O Leandro Mendes? Ele é... Eu sei que ele desenha. Ele tem umas pinturas lá, mas ele... Aperta que sai. Não sabia que ele fazia animação. Fala com ele. Verdade. Quem sabe? Então, mas a gente tem essa questão cinematográfica muito forte na banda também. Tanto que os vídeos que a gente quer lançar sobre chamada de show, sobre qualquer coisa... A gente tenta usar uma influência cinematográfica. Não, eu vi os teasers que vocês postaram de show, de ensaio. Tem uma estética, tem uma coloração, tem uma linguagem, tem um ruído no vídeo que, né, aquilo quer dizer alguma coisa. Sim. Nada é por acaso. Nada é por acaso. É todo um grande plano. Você sabe que essa ideia de a gente falar assim... Chegou um ponto que a gente falou assim, vamos fazer... Tudo que a gente fizer vai ser com referência a algum filme que a gente gosta e tal. Veio daqui. Veio do seu programa de 2021. Como assim? Porque a gente estava conversando sobre, na época, e eu estava falando sobre uma das músicas que chama Peças. E aí eu falei que o que me fez pensar muito na Peças foi o Taxi Driver, o filme Taxi Driver. E aí eu também pensei, os filmes do Quentin Tarantino, Scorsese, geralmente eles começam explodindo, assim, de alguma forma violenta, tal, que te chama a atenção. Então eu começo a música com uma frase que é para chamar a atenção também, através da violência e tal. E na época eu falei isso, o Jota
ele ouviu a gente no No programa, ele programa. assistiu, ele mandou pra gente assim, falou assim, cara, muito foda isso que vocês falaram sobre o Taxi Driver. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, pô, eu acho que a gente precisa de uma estética, a gente Sim. precisa, né, falar assim, passar para as pessoas o que tem de diferente, alguma assinatura, alguma coisa que vai falar assim, o velho manco fala comigo, eu me identifico com o velho manco por causa disso, tal. E a gente fazia essas músicas, geralmente com coisa relacionada, como eu falei, transtorno mental ou neurodivergências, tal. É uma assinatura, mas eu acho que faltava ainda, sabe? Aham. Precisa de mais alguma coisa. E aí, quando teve esse programa tal, eu tive esse insight da gente começar a usar muito coisa sobre cinema, porque é uma coisa que todo mundo E não é uma coisa forçada, tipo, Não é, inventada. exatamente. É uma coisa da nossa essência, né? A gente curte pra caramba. A gente curte muito. Cinema e tal. Então, Não, e tem um lance também, né, que eu falei, não, para além da música, né? Antigamente, você tinha uma capa de um disco que era um objeto grande, né? Mesmo a capa de CD, né, que diminuía um pouco, mas você a era progressista e tal, tinha muito easter egg, os metaleiros também. Você pega uma capa do Iron, ou pega uma capa do Emerson Lake Palmer, sei lá, você vai ficar... Eu ficava desvencilhando aquela capa, demais. o que queria dizer, o que tinha ali, e aí a contracapa tinha... Geralmente, o da hora era ver a capona. Grande, E aí tinha disco que vinha o encarte dentro com pôster, que aí você tinha mais coisas. Então, a coisa do design visual, comunicando com a música, que eu acho que é um lugar difícil de se fazer, porque, como eu disse, né, você determina o que é aquilo. sim. Ele pode não só determinar, mas ele pode ser um complemento do que é aquilo. Pô, demais. Porque na capa pode ter algo que não está em nenhuma música. Exato. Mas tem uma conexão completa, pode ser uma cor, É. né? Tudo amarelo. E nenhuma música fala a palavra amarelo, Sim. mas você consegue enxergar ali essa textura, essa Engraçado. coloração. E é tão forte isso, né? Esse negócio da arte visual. Total. Que eu lembro que quando eu estava criança, assim, na casa dos meus tios, música evangélica, disco evangélico, eu olhava uma capa assim, tava Jesus chegando, não sei o que, os anjos. Eu ficava com medo da porra, mas era uma curiosidade mórbida. O medo do Eu queria olhar, arrebatamento. era um medo que me chamava atenção, eu queria ficar vendo. Pra mim, pro Esse aqui tá como que fala, ajoelhado, pedindo perdão. Esse aqui, ou o aviãozinho tá caindo lá, porque um cara foi Mas sempre arrebatado. tem sempre umas desgracinhas envolvidas caralho. ali, né? Mas eu acho que o disco ele comunica isso em era de Spotify, que é onde as coisas são lançadas. Você não tem mais essa coisa estética tão... É óbvio, vocês estão com o Fernando, né? Fazendo a arte e tal. Mas é isso, faz uma arte que vai caber na rede social. Ela não vai ser maior do que uma tela 7 polegadas. Exato. Na melhor das hipóteses, né? Que é mais ou menos o tamanho de uma tela de um celular médio. Em algum momento a gente vai lançar em disco de vinil e tal, mas... Cara, a gente vai fazer uns pôster pro Merchan e tal. Sim. Com a arte do Fer, inclusive. A gente tem que fazer. Tem que Os fazer, porque colecionáveis. é sensacional. Porque a gente acredita nisso, né? Sim, nem que venha com QR Code atrás para Isso. acessar a rede. Exatamente. Enfim, mas eu acho importante, assim, e eu ainda gosto muito. Eu tenho um livro que é só de capa de disco da década de 70, 60, que o Rafa me deu. Essa coisa de pirar em capa de disco, Que legal. sabe? Assim, e eu curto porque eu acho que não que só a música não resolve, mas eu acho que a música tem tanta coisa para oferecer, Sim. né? Você estava falando do Tarantino, né? Tem música que você escuta e a música não é mais da banda, é do Tarantino, é do Pulp Fiction, é do Assassinos por Natureza, Exato. sei lá, é de qualquer outro lugar, de qualquer outro filme, mas não mais daquele artista que, Não é mais do artista original. que produziu, né? Não. Então eu acho isso muito foda. Esse é o poder da arte, assim, Sim, cara, total. de transmutar e até não mudar de dono, mas te fazer um link direto, ter uma percepção que não é mais aquela inicial, né? Que o tempo já mudou, já levou. Hoje em dia eu acho que é mais forte isso. Essa questão de que quem tem banda, acho que tem que ser bom em audiovisual, não só na música. Tem que ser bom no audiovisual. Antigamente já era assim, por causa disso que eu estava falando. Tanto das capas quanto dos videoclipes que a gente via
Ou porque no Fantástico era muito tosco, né? Então, Mas, porque no Fantástico quem produzia era a Globo. A Globo produzia porque não tinha videoclipe. MTV, Não né? tinha MTV, era um custo altíssimo, que é custo de uma propaganda, né? Sim, Com Washington de Oliveto, era É. o preço de um videoclipe na Exato, época, exato. né? Então a estética ainda tinha essa coisa comercial e essa passabilidade Sim. pro sim. Fantástico, domingo à noite, coisa de Exato, família. Com o exato. advento da MTV, o mercado audiovisual fomentou pra É, caramba, né? Porque a no MTV Brasil. já existia nos Estados Já, Unidos há muito já. tempo, né? Aí veio, acho que a Rita Lee trouxe pro Brasil, ou pelo menos ela foi a Sei. que começou em um dos programas lá. Mas ela, enfim, sempre teve esse negócio do audiovisual. Eu acho que quem tem banda tem que ser bom em audiovisual. A gente acaba não tendo muito tempo para isso, né? Isso Mas que é eu acho o foda. Instagram de vocês bem conectado com a Então, essência do velho Porque manco, não é assim. só a gente, né? Se dependesse só da gente. É. Que é muito porque difícil aí, no tem caso, essa assim, questão. aí entra nessa questão que eu precisava falar. Agora a gente está com a Maran, Aham. Maran MKT, o Rick lá, que gerencia, né? E aí eles gerenciam a nossa página, a nossa conta no Instagram e tal. Então por isso que a gente está tendo muito mais conteúdo hoje em dia. Tá. Mas A também vocês gente estão com espera- produção nova também. Quando vocês. sim. Já lançamos tem 1 ano, 2 anos, um EP. Já gastamos tudo que a gente tinha que gastar de ideia, de coisa. Uma hora também desgasta fazer um conteúdo Sim. sobre uma mesma coisa durante um ano. Sim. Né? Então vocês estão com coisa nova para apresentar, com ideias novas, Exato. vocês estão renovados, medicado, enfim, Medicados então também. Vocês dois, pelo menos. então traz um frescor também, né, para o que se vai colocar na rede social. Mas eu sempre tive esse negócio do audiovisual muito forte, né? Então, eu sei o que eu quero. Então, o que acontece é assim, a Maran lá, a empresa, a gente tem o Júlio lá, que é Puta, fenomenal, um editor, faz editor milagre. fudido. Mas É a muito gente bom. passa para ele o que a gente quer, né? Então, no final das contas, acho que tem que ter esse conhecimento prévio, a Sim. pessoa tem que saber um pouquinho qual que é a visão que ela quer passar. Então, por Sim. exemplo, fez um vídeo, ficou foda pra caralho, mas coloca um filtro que a gente já tinha feito no passado, que lembra mais cinema. Coloca uma legenda que lembra a película queimada, sabe? Aham. Essas coisas. Então, esses Esses detalhezinhos, detalhes, assim. que é o que torna aquele material, sim, a Nossa. digital do Sim. velho mano. É isso aí. Então, Sua essência. é né? isso. E aí a gente tá, vamos ver, né? A gente tá fazendo mais conteúdo e... Um monte de música pronta para gravar. Músicas Vai prontas. rolar, tá vindo A aí. gente lançou a banda cinemática. A gente quer lançar o segundo disco, né? Até o, sei lá, Que a gente vai lançar. segundo semestre, vai. Não ela vai lançar de uma vez todas as músicas? Não, então aí... E discussões à mesa Então, agora, como que Não, vão então, fazer? aí que tem. Aí, Rola isso o também. pessoal né? fala, né? Hoje em dia não é igual antigamente. Você lançava um disco, pá, Sim. e as pessoas iam ouvindo o disco inteiro e tal. Não, hoje em dia você lança uma música por vez, sei lá, uma por mês, Sim. ou duas Pra por alimentar mês. o algoritmo. Para as pessoas ir ouvindo e tal. E aí, no final, você lança a última música que vai ser do disco. Que E aí Forma você o disco. fala, esse é o disco. Pá. Aí você tem todo um processo lá de se fazer isso. O e que você... faz sentido também, né? Porque você lança um disco, lança 12 músicas na plataforma, você não consegue trabalhar todas de uma vez. Em um Aí mês ninguém aquele vai material ouvir. tá velho. E ninguém vai ouvir tudo ali de uma vez. né? Hoje em dia não. Né? Hoje em dia não. Não, eu escuto, mas não vão por Sim. mim. Mas assim, é que o disco envelhece mais rápido e vocês ficam sem material novo para trabalhar, para gerar sim. expectativas, enfim. É isso mesmo. O que a gente fez com essas duas aí é o que a gente vai fazer com o segundo disco. Então a gente lançou a Pan com uma capa, cinemática com outra, e a gente vai lançar as duas com uma outra capa, Aham. né? Meio que fechando O arco. o arco. E aí e foi mais ou menos isso, só que foi com duas músicas somente, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo disco. Aí ser 10 faixas. Acho que a gente não vai lançar uma por mês, mas sei lá, umas 2 por mês e tal. De vez em quando lançar uma e tal, até fechar as 10, 11 faixas. E aí pensar Mas nos meshes, né? Pra gente ter coisinha pra comprar da Sim. banda. Porque assim, gente,
É o que faz virar uma moeda hoje. Mexe nem tanto, que a margem é super pequena, né? O custo é alto, margem pequena, mas é uma forma da gente levar um pedaço da banda para casa. Sim. Eu sou muito cadelinha de banquinha de mesh, gente. A gente é muito ruim nisso, né? Não tem como. Eu tô vendo a camiseta aqui, ó. Então, cara. Mas essa é uma, tipo, um uniforme nosso. A gente mandou fazer. Essa aqui é difícil a gente vender. Hã? A gente não faz pra vender essa. A gente não faz pra vender, vocês. a gente só usa, usa. a gente faz pra usar, pra utilizar. Ó, Mas vende uniforme na empresa, né? Domingão, com o uniforme da firma. Pois é. Tamo aí. Mas é legal ter mesh, assim, porque, cara, ainda tem essa coisa de querer levar um pedaço, né, Sim. daquela experiência de show, ou a camiseta, enfim, eu acho que vale. O que paga hoje é show, né? E assim, com todas as restrições ali, ressalvas, né, possíveis. Sim. Mas é o show, né? É, porque o Spotify já não paga mais nada. Gente, né? Spotify. O YouTube não paga nada, Não gente. paga, Nada, cara. nada. Você tem que ser muito. Tem muitos views. Ser muito, muito famoso pra ganhar uma grana. Gente, ó, deixa eu falar, o YouTube do Francamente é monetizado. Eu ganho $2 por mês. Ah, você conseguiu Lilia, monetização? paguei todos os custos aqui, $2, gente. $2. Eu acho que a gente com o Spotify a gente conseguiu isso também. $1, vai. $1, é isso. Olha aí, tamo E você só pode tirar, progredindo. e a hora só pode tirar quando tiver $100. Olha aí, falta pouco. Ah, é? É. Tem isso, né? Só não pode sacar, porque senão eu já teria sacado meus $2. Porra, já tava com meu green card já, pensa o quê? Isso. Vocês estão pensando o quê, gente? Isso aí. Mas é isso, vamos dar redes sociais, recados pra galera, conhecer vocês. A gente vai os tocar shows no La Iglesia dia 29 de março de 2025. de 2025. E dia 17 de abril a gente vai tocar no Sesc Jundiaí. Vai ser uma quinta-feira. Vai ser véspera de feriado, quinta-feira, Estarei à lá. noite. às 20 horas, eu acho. Tem que chegar antes, né? Pra pegar Aham. ingresso. Vai ser senão no não consegue. terraço, né? Provavelmente. Se não É, tiver se chovendo. estiver chovendo. Se estiver Depende do chovendo, clima. eles colocam a gente no anfiteatro lá, né? Aham. Mas eu acho que shows são esses por agora. Isso. Ouçam nossos singles. A gente lançou a Pan, a Cinemática agora. Eu acho que são as nossas melhores composições até hoje. Uhum. E mais Os profissionais. os melhor produzidos. Estão lá em todas as plataformas, né? Spotify, eu ia falar Twitter. Estamos no Twitter ainda? Estamos Eu no não. Twitter. Eu tô no Twitter ainda. Você tá? sei. Eu tô, eu preciso sair. Na época que o Elon Musk entrou, eu já Comprou. saí. Sabe onde eu tô? Tô lá no Limbo, mas no Rumble. É mesmo? Sabe aquela Boa. plataforma de... Fascista esse aí, não é não? E eu coloco tudo francamente lá. Nossa, que legal. O Sabe- Monark tava lá, ficou um tempo lá. Não, né? não serve pra nada, mas vou subindo. De Enfim, fascista, subi um cara. monte. Olha, tem um espaço aqui, vou... É, igual eu falei, o Instagram é um app de racismo, cara. A gente tem que... É toda, é tem que culpa dançar a do dança, né? algoritmo, gente. Sim. Culpa do algoritmo, não é? O sistema ganha com isso. Léo. A gente tá no Instagram, o.velho.manco. Dizem que o Instagram é a nova rádio, né? Então as pessoas ficam sabendo bastante sobre a banda através do Instagram. Antigamente era através das rádios. Então acho Hoje que... também, tá, gente? Difusor, arara. Acho que um bom funil, né? Sim. De vendas. Cara, pesquisar o Instagram. Velho Manco aí, dá um Google, acha a gente fácil. Fácil. Nas principais plataformas. A gente tem site, pô. Que banda que tem Porra. site? Vocês têm Temos site? um site Não, calma. maneiro calma, Bem calma. feito. Ovelhomanco.com. Porque eu tô Você está no... atualizado, né, com as datas de shows. Provavelmente não, porque... Enfim, né? Deixa eu Um ver. carinha que tava lá. www. Porque eu acho super importante site, gente. Por incrível que Então, pareça. cara, a gente tem todas as coisinhas bonitinhas, uniforme. Só não tem crachá, né, mas... A gente tem uniforme, tem o site, tem a conta no Instagram, tem a conta no TikTok. Calma que tem uma coisa chacoalhando aqui que eu tô meio zonza. Tudo das plataformas, os streamings da vida. A gente tá em tudo quanto é lugar. Que legal, ó, O que gente. mais? Pessoa, deixa eu mandar aqui pra vocês. Este aqui é o site. Tem a gente aqui do Francamente. Raruzine, release de imprensa. Aí faz esse link com as redes sociais também, os conteúdos estão Sim, lá. tem tudo lá. Cara, uma coisa que eu acho super importante, para além, obviamente, da qualidade de material e tal,
cara, tem que ter um material organizado, um mínimo de um release, um lugar com uma foto que a gente consiga ver a cara das pessoas. Tem banda que vem aqui, eu me surpreendo, falo, gente, não eram essas pessoas na foto, mudou a formação inteira, tô entrevistando a banda errada. Então, sabe, assim, sim. um release Tem que atualizado. Eu acho que é o mínimo, assim, se você quer... Tudo bem, não vou falar viver da tua arte, mas se você quer tocar isso, assim, faz esse carinho, mínimo, né? E hoje tem chat GPT também, né? Coloca lá a minha banda, isso, arrumar esse texto, sei lá. A gente é a gente meio é um contra isso. né? Não, total. Mas eu tô falando pra quem tem preguiça, não sei escrever. Um mínimo, né? Sabe, assim, hoje tem ferramentas que você consegue minimamente um Canva ali, versão gratuita, um chat GPT, para minimamente dar uma organizada no que é a tua banda, né? É que aqui vem muita banda sem release e tal, daí no off eu dou bronca. Se você ler o nosso release, ele é muito bem escrito. E, inclusive, quando a Madame Mim, a gente estava no projeto Uma Banda por Dia, lembra? Sim. Que era... ele foi criado ali pela Madame Mim na época, na pandemia. E aí o nosso som tocou no programa dela. Ela Foi tinha um ali programa quando lá. ela conheceu a gente, né? Ela conheceu a gente ali. E aí eu tenho gravado até hoje ela falando que adorou a nossa banda. Então ela curte a nossa banda. Você curte, não sei, mas Gosta da ela gente. curtiu muito. E ela falou exatamente isso. Ela falou que o nosso release... o release tem que ser do jeito que a gente fez. Ela fala desse jeito, porque ele chama a atenção. As primeiras palavras ele já chama a atenção da pessoa para ouvir. Para vocês que estão na rádio, vão até o YouTube ou o Spotify, porque eu mostrei aqui o release da banda. Eu acho demais, assim, eu faço aqui um meia-culpa, porque eu também demorei um tempão para organizar o material da Move, separar o material do Francamente, fazer o release separado. Mas faz muita diferença, assim, até para a gente organizar quem a gente é, né? É um momento meio terapêutico a gente olhar para o nosso trabalho e falar, tá, como que eu vou organizar isso? Como que eu vou fazer essa linha do tempo? O que vale a pena destacar? O que não vale? Porque também isso nos dá um indicativo para o futuro também, né? Que caminho que eu quero seguir? Ah, por aqui não quero ir mais, por aqui não quero ir mais. Enfim, a gente consegue se olhar com mais gentileza e com mais profissionalismo, né? E o que a gente precisa fazer é atualizar. Manter atual, né? Tá feito, agora precisa... Manter atual. Saiu esse, você tira. Saiu tal single, coloca o single lá. Essas coisas. Fala sobre o single no release, né? Fazer o dever de casa, né? Fazer exatamente. o dever de casa. Muito Isso bem, seus velhos mancos. Velhos mancos e medicados. Mentira, são jovens. Jovens saudáveis. Ele é o mais jovem Quando você tá, Dan? Eu parei com 29. Você parou com 29? Parei com 29. Eu parei de fazer aniversário com 29. Mas eu tenho alguns anos a mais aí. Entendi. Caramba. Caralho, meio nossa, A idade, traumatizada com a Porra, eu idade. nem lembro mais quantos anos eu tenho. Eu parei no Cara, 29, parei de contar, cara. Eu tenho 32. Nossa, que saudade dos meus 32 de jovem. 32 anos. Que Eu maravilha. sei que não parece. Brincadeira. Novinho de tudo, gente. E essa velha aqui que vos fala, pede gentilmente para você ir lá curtir, ouvir o trabalho da banda O Velho Manco, escuta a cinemática e manda lá pra banda o que você achou do som, dá seus 10 centavos, né? Tanta gente fazendo react de qualquer coisa, faz react de música boa. Você vai ver, você vai ouvir seguida a música, não vai ouvir em looping, achando que a música não terminou nunca mais. E é maravilhoso. Obrigado. Recados, últimos recados. Show, já deram Acho que é show. Site da banda, Já postamos. agenda, 29 no Iglesias, 17 no Sesc Jundiaí. Isso. Segundo semestre lançando o disco, Tá segundo vindo o disco da próximo banda. álbum. Próximo álbum. É só seguir a gente e acompanhar. Porque Vai a tá gente tudo lá. lança alguma coisa, sei lá, 3 vezes por semana a gente tá falando alguma coisa lá. Inclusive a gente está querendo fazer alguns vídeos sobre filmes, sobre trilha sonora de filmes, né? As nossas piras ali, teorias que a gente tem sobre determinados filmes. A gente lançou um sobre Taxi Driver, mas foi o único até agora. Mas Foi o piloto. Foi o piloto. Olha, maravilhoso. Taxi Driver ser o piloto é Exatamente, maravilhoso.
Tinha que ser, né? E talvez o próximo vai ser sobre Ainda Estou Aqui, A gente tá pensando em fazer sobre Ainda Estou Aqui, que porque... ganhou um Oscar, né? E a trilha, com a música lá do Erasmo Carlos, era um disco que eu ouvi há bastante tempo. Passei pra você antes da gente assistir Bem antes. o filme. E dá pra falar alguma coisa sobre. Porque é um descasso, né? Demais. É um descasso. Uma obra-prima aquilo ali. E- Ouve de cabo a rabo, ela é E eles foram linda. muito cobrados na época da ditadura, né? O Roberto foi muito cobrado de se posicionar, falar alguma coisa, porque não falavam, né? Era meio É. chapa branca. É hoje, né? É, aí foram... O Roberto Carlos foi encontrar o Gil, acho que estava exilado. Aham. Tem essa história, assim, que daí ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Olha só. O Brasil, né? Pois é. A gente escolhe nossas lutas, né? E o Roberto Carlos Brasil. escolheu, né? Exato. Fica meio chapa branca, assim, né? Demais. Chapa branca é demais. E o Erasmo já Erasmo trouxe Carlos- mais pra música, né? Exatamente. Embora eu essa não ve- letra... Eu não vejo o Erasmo como um puta de um revolucionário. Não era. Mas pelo menos teve essa Mas essa músicas música é que- do Roberto e dele, né? A Essa- letra é do Roberto e dele. Ah, é? Não sabia. Preciso dar um jeito. É, precisa dar um jeito, porque era uma música que os dois sentaram pra compor. E aí o Roberto, foi um desabafo do Roberto, assim, precisa dar um jeito. Aí o Erasmo, precisa dar um jeito, meu amigo. Aí ficou nesse Eu não sabia disso. nesse looping, mas a música é dos dois. E acho que saiu num álbum que é canção dos dois, não é? Que é aquele Carlos, Erasmo. Então, esse disco que é o que, Que é o que tem essa música. Isso, que tá, Tem na algumas capa, ele tá com um composições. chapéu. Que é o rosto dele Isso. com um chapéu, se eu não me Que engano. tem aquela música que acho que ficou mais famosa na voz da Marisa Monte. Ah, tá. Masculino e feminino? Não. Que a Marisa gravou. De noite na Na cama. cama, De noite na cama. eu fico De Noite na Cama. pensando se você me ama. E que eu gosto mais na voz da Marisa Monte. Também gosto, infelizmente. também gosto. Infelizmente. Marisa? Ah, mas a Marisa é ótima. Foda, O show né? da Marisa Demais. tá lindo também. Eu acho que eu tô de boa. Brindinho Eu final, acho que não? eu É? Não, tem um resquício aqui, Tem, dá pra então vamos dar um brindar. brinde final aqui pra gente encerrar o Final, gente. programa. E a gente parte pras fotos. Pode ser saúde pro Saúde. velho manco. Obrigado. Que Obrigado. Obrigado seja por receber a gente. uma turnê bem Muito obrigado. longeva aí. Quero ver muito vocês Amém. no palco. Amém. Galera, seguinte, o velho manco aqui hoje comigo nos estúdios da Movie 8 no programa Francamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, fazer aquele esqueminha pirâmide que a gente gosta de trazer mais 2 coleguinhas. Cada banda que vem aqui traz mais uma. O Velho Manco de hoje já me indicou uma banda para vir aqui. E é isso que a gente precisa. A gente precisa o quê? Cultivar esses ambientes onde a gente gosta de artista, onde a gente respira arte, cultura e faz uma grande troca de ideias aqui. Ideias não só sobre cultura, mas também sobre o mundo, sobre a nossa vida aí neste pálido ponto azul. Combinado? Obrigada pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.